aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Esse é o programa Doses de Esperança da Comunidade de Jesus. Nós estamos conversando sobre o encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. Esse encontro é narrado no Evangelho de João, capítulo 3. E nós já falamos sobre algumas inquietações de Nicodemos, sobre alguns enigmas que Jesus traz ao diálogo, sobre a proposta de Jesus em conversar com Nicodemos. E hoje nós vamos abordar um aspecto bastante importante, que é um link histórico que Jesus faz nesse encontro, mostrando o conhecimento dele e a história do povo de Israel com sua proposta ao vir ao mundo. A partir do versículo 14, nós vamos ler aqui. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículos 14 e 15. Veja bem, Nicodemos reconhece Jesus como mestre. E Nicodemos era um dos principais dos judeus, também um mestre, era um fariseu. E certamente Nicodemos sabia dessa história de Moisés, sabia com certeza de toda a história de Moisés, de como Moisés conseguiu libertar o povo da escravidão no Egito. E Jesus traz à tona esse tema, um tema que é de conhecimento de Nicodemos. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, que o Filho do Homem seja reconhecido, que as pessoas possam crer no Filho do Homem. Esse programa, queridos, surgiu de uma necessidade. Esse programa Doses de Esperança surgiu de uma necessidade que nós identificamos nesse contexto da pandemia que vivemos. A cada dia queremos trazer uma dose de esperança. E eu queria dizer a vocês que a dose de esperança que qualquer um poderia trazer é a palavra de Jesus. É esclarecer os propósitos de Jesus, esclarecer o plano de Deus em utilizar Jesus para vir a esse mundo, para passar tudo o que passou, para morrer numa cruz e poder reconectar todos os homens a Deus. E quando Jesus cita Moisés e faz esse link histórico da história, do ocorrido com o povo judeu, para que Nicodemos pudesse entender, veja bem, da mesma forma que Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Depois, no versículo, ele continua dizendo, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. É incrível a forma como Jesus chega a esse homem Nicodemos e as palavras que ele desfere, esses enigmas, e ele está praticamente concluindo o diálogo aqui, né? Porque o objetivo, eu já falei aqui, né? O principal objetivo de Jesus em comunicar o Evangelho, as boas novas do Evangelho a Nicodemos, é dizer o seguinte: é necessário crer em Jesus, ou seja, nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, da mesma forma que Jesus
precisa ser levantado como foi a serpente no deserto? Da mesma forma que Jesus foi levantado, precisa ser levantado como a serpente foi levantada no deserto, todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Jesus, um pouquinho antes, ele fala assim: nós falamos daquilo que nós cremos, daquilo que nós conhecemos. Por isso que ele cita Moisés, porque Nicodemos conhecia Moisés, conhecia a história. E é assim que ele nos trata de maneira pessoal. Jesus sempre nos trata de maneira pessoal. Jesus nos conhece. Jesus está próximo de nós. E Ele sabe nossa aflição, Ele sabe o nosso momento de vida, Ele conhece os nossos caminhos. E para cada um de nós, Ele tem uma palavra contextualizada. Para Nicodemos, Ele falou algumas coisas intrigantes e fez um link histórico aqui nesses 2 versículos, para comunicar a sua palavra, o seu evangelho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Querido, essa é a nossa esperança, porque Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa aliança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança de dias melhores. Então, esse texto é um convite para todos nós, para crermos no nome de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.